seguimento aqui à nossa aula 3.2. Nós estamos tratando do tema relacionado à busca dos artigos científicos, tá? Na 3.1, que vocês já viram, nós abordamos mais a questão de como utilizar a busca, né, os artigos científicos para definição do ponto inicial do trabalho, que é o seu tema, o seu problema, a sua hipótese, por fim, o seu objetivo, né? E também, a partir do momento que você tem a compilação, a organização desses trabalhos, você também consegue fazer uma estruturação do que você vai colocar no seu referencial teórico, com o intuito de explicar para o seu leitor, né, através da revisão de literatura que nós estamos chamando de referencial teórico, como você explicar para o seu leitor qual é o objetivo do seu trabalho, né, em que ele se baseia. Então, continuando aqui, nós vamos voltar aqui para o exemplo dos principais sites de busca, tá? Aqui é só uma sugestão, são inúmeras as formas de vocês fazerem essa busca do trabalho científico. Eu vou dar algumas opções de como fazer, tá? Vocês podem segui-la e ver se vai ter resultado, ou se vocês tiverem alguma outra estratégia também, vocês podem continuar usando. Se estiver tendo muito bons resultados, vocês, por favor, dividam com a gente, tá? Porque a gente sabe, né, que existe diferentes estratégias de busca. Então, ao final dessa aula, que eu vou chamar de 3.3, nós vamos inclusive vou fazer com vocês aqui um exemplo de busca voltado para o escola Google, né, que é o Google Acadêmico, tá? Que é um que eu gosto muito de usar. Bom, então, voltando aqui, pegando o gancho, nós paramos nessa parte que era os descritores, né? Que são as palavras-chave que você vai ter que usar para fazer as buscas. Por quê? Você não vai colocar muitas vezes uma frase inteira para fazer a busca, porque isso vai limitar muito a quantidade de trabalho que vai retornar. Então, no primeiro momento, trabalhar com palavras-chave é interessante, ou com expressões, né? Às vezes, 2, 3 palavras-chave é muito interessante. É bem legal você não colocar na busca somente uma palavra-chave, porque senão fica uma coisa muito solta. O ideal é que você sempre buscasse usar pelo menos 3, 4, 5 palavras-chave, tá? Aí agora, como eu disse, nós vamos dar segmento. Então, essa palavra-chave que eu estou mostrando aqui para vocês é a palavra-chave do seu trabalho como um todo, que vai, digamos assim, traduzir as principais ideias do seu trabalho. Só que, para cada um daquele fluxograma, né, para cada tópico daquele fluxograma que nós pensamos na última aula, pode ser que você faça um ajuste das palavras-chave para buscar artigos voltados para aquilo que você quer escrever, né? Lembrando que isso é uma construção, então você tem uma ideia, né? Usa dessa estratégia e executa. Aí pode ser que à medida que você vá tendo retorno dos trabalhos e lendo, você precisa mudar suas palavras-chave. Então, como nós estamos escrevendo o projeto, a sua monografia, fique tranquilo com isso e observe isso acontecendo, porque isso é a perspicácia do pesquisador, tá? De perceber essas nuances. Então, por exemplo, pode ser que quando você estiver abordando lá no seu referencial teórico, essa parte aqui do seu objetivo, que é importância dos antibióticos no contexto geral, importância dos beta-lactâmicos, você pense aqui umas 3, 4 palavras-chave dessa parte para buscar artigos relacionados a isso, para te ajudar a fazer a construção do seu referencial teórico, né? E fazendo isso ajuda para que você não tenha que ficar toda hora lendo o artigo e buscando a citação da citação, né? Porque a gente sabe, todas as vezes que você lê um artigo que ele não estiver usando, né, dos resultados dele, das conclusões dele, para poder afirmar aquele determinado frase ou contexto que você quer utilizar, e ele usa uma citação, você tem a obrigação de, naquela citação, conferir, entender e usar das suas palavras para poder utilizar a informação.
Então, fazer essas buscas, né, para cada tema aqui do seu fluxograma e criando palavras-chave e fazendo buscas, e aí você pode até guardar em pastas diferentes. Você põe lá referencial teórico, uma pasta. Dentro da pasta referencial teórico, importância dos antibióticos. Uma outra, resistência das bactérias resistentes. E você vai guardando os seus artigos também de forma organizada, o que facilita muito, tá? Então, continuando daqui, agora eu estou pensando já na escrita, porque nós já temos o nosso objetivo definido, né? Então, vocês vão consultar esse site colocando essas palavras-chave, tá? Aí, inclusive, surgiu na outra aula, na última aula que a gente teve, a dúvida, eu consegui o retorno de vários artigos aqui que até acho interessante. Mas quando saber se essa informação é confiável, se é um artigo bom, ruim, etc. Bom, a primeira, tem várias estratégias, na verdade, não vou dizer que é a primeira não, existem várias formas de você olhar. Como eu disse na outra aula, isso daqui é uma coisa que eu uso muito porque eu acho rápido. Eu acho interessante, consulto pelo nome da revista e coloco lá no Google geral mesmo, o nome da revista, Impact Factor, e aí eu espero retornar, vai retornar a página da revista. Lá na página da revista vai ter o IF, se ele não tiver, vai estar ou o Impact Factor ou o IF, que é um score. Se for acima de 2 para revistas que já tem mais de 10 anos, digamos assim, é um ponto de corte, assim, às vezes injusto com outras revistas, mas a gente tem que usar ponto de corte. Então, a minha sugestão é usar pelo menos 10 anos. Vai lá ver a história da revista, ver os principais assuntos dela. Você vê que é uma revista que já publica há muito tempo, né? Como que você faz isso? Você vai olhar nas edições das revistas que já ocorreram. Então, você vai lá, vai rodando, passando, e aí você vai encontrar lá as primeiras edições. Se foi nesse período de 10 anos, ok, ela já é uma revista que já está no mercado há muito tempo. Se ela está no mercado há muito tempo, então ela já teve um tempo razoável para ser avaliada. Se ela está abaixo de 2, provavelmente é porque ela é uma revista com um score ruim, ela tem problemas no sentido de que pouca gente lê, os dados que estão lá muitas vezes, né, não são tão relevantes para a área dela, por isso que as pessoas pouco lêem e pouco citam, tá? Que geralmente os scores são baseados nisso, em visualizações e citações principalmente. Porque se a comunidade científica está usando aquele dado, está citando, é porque aquele dado tem relevância no sentido do achado ser importante, mas também no sentido de que muita gente foi convencida por aqueles dados. Então, aumenta a chance dele ser realmente um dado, como que eu posso dizer, que passou por uma curadoria importante, tá? Outra coisa também que eu sugeri para vocês, que tá aqui até o link, é para vocês olharem lá no periódico CAPES, desculpa, periódico CAPES não, tô confundindo aqui com a busca de artigos, no Sucupira, que também é uma plataforma dentro do site da CAPES, onde você tem a opção de digitar lá o nome da revista, ou aquele ISSN, que é um código universal da revista, e ter um retorno de qual que é a posição dessa revista. Esses critérios da CAPES, eles são criados com números e letras. Então, o maior é o A1, o segundo, que seria o melhor score, a melhor revista dentro daquela área, né, que ela foi analisada. A1 é o melhor, A2 segundo melhor, depois vem B1, B2, B3. Aí eu paro de olhar porque eu sei e tal, aí eu acho que já tá muito ruim a classificação lá na CAPES. Aí por que eu falei do fator de impacto também? Porque acontece, gente, muitas vezes não tem aquela revista, não foi analisada pela CAPES. Então, e quando a CAPES não analisou? Não é que ela é ruim, às vezes é porque eles não analisaram. Eles também têm os critérios deles lá para poder fazer a análise, que é aquilo que está sendo mais lido e que aparece mais nos trabalhos dos brasileiros, que é o objetivo desse score, né, dessa avaliação da CAPES, é realmente avaliar a produção brasileira com base naquilo que eles estão lendo, etc. Então, se pouca gente no Brasil leu aquele artigo, pode ser que ele não tenha sido, aquela revista, pode ser que ela não tenha entrado nessa análise, mas só por esse motivo. Não quer dizer que você não possa ler, você pode ler. E aí você, então, tem a opção de olhar no da CAPES, que aí você vai
lá o nome da revista e essa estratificação numérica de números e letras que eu te falei. A1 excelente, A2 bom, B1, B2, B3 razoável, tá bom? Abaixo disso eu já acho que é um dado complicado. Eu só ficaria com essa informação se ela fosse assim imprescindíssima, se eu não conseguisse achar a mesma informação em outro lugar, tá? E como também você vai citar o artigo, vai colocar na sua referência bibliográfica, se alguém também assim ficar fascinado com esse resultado, ele vai consultar o artigo e aí ele vai ter a opção de escolher o uso ou não esse dado, já que essa revista não é assim das melhores, tá? Mas aí a dica também do Impact Factor é importante porque às vezes não tem, tá? Então o Impact Factor, aí acima de 2.2, você coloca o nome da revista no Google com a palavra Impact Factor, aí vai aparecer a da última avaliação, que se não me engano também é trienal, tenho certeza não. Mas aí você vai entrar no site da revista, no site da revista, a primeira página eles colocam acima de 2, ótimo, nem precisa se preocupar. Abaixo de 2, só confere se não é uma revista que está no mercado há menos de 10 anos, porque às vezes é uma revista muito boa, que está crescendo, mas por uma questão de tempo, que não tem jeito, né, que ela nem foi avaliada ainda, ou foi pouco avaliada, não deu tempo ainda dela atingir. Então essas que estão com pouco tempo, também vocês devem dar, se ela já está, né, sei lá, 1.5, 1.8, 1.2 e tem menos de 10 anos, ela é uma revista provavelmente boa em potencial. A outra opção é você olhar o número de citação do paper. Aí o que você vai fazer? Você vai copiar o título do paper, vai colar lá no Google Acadêmico, tá? E ver quantas pessoas já citaram aquele paper. Aí provavelmente vai retornar dentre as várias buscas, o paper em si. E aí embaixo você olha, geralmente tem o título, tem o nome dos autores, tem um iniciozinho de algumas coisas escritas que pode ser um resumo, ou a parte do paper mais relacionada com as palavras-chave que estão no título, tem um pedacinho de texto, e embaixo tem várias informações, uma delas é citados. E aí tem um número, por 86, por 200, por 500, tá? Então, assim, uma coisa que foi citada, às vezes mais do que 100 pessoas, né, que 100 trabalhos, é uma coisa, né, é um trabalho, melhor dizendo, já bem visto e também depende do tempo dele, né? Então, por exemplo, se é um trabalho que tem, sei lá, 2 anos, já foi citado por 100 pessoas, é muito bom. Se é um trabalho que tem 10 anos, foi citado por 100 pessoas, ele é só bom, tá? Tem essa questão, mas eu acho que esse número 100 poderia ser um número razoável aí de citações. Eu falo porque a citação do paper é a parte mais importante, é a parte que ele, assim, que consagra o paper. Por quê? Porque a nossa, digamos assim, o nosso objetivo maior, né, o principal, quanto cientista, quanto produtores de trabalho científico, é que as pessoas possam de fato utilizar dos nossos resultados, dos nossos trabalhos, das nossas conclusões, citar o nosso trabalho. Se ele faz isso, a gente atingiu o objetivo e aí por isso que isso é muito valorizado e isso deve ser considerado, tá? A outra coisa que vocês também podem levar em consideração, isso aqui, gente, são coisas que, se um critério já resolveu, já tá dentro do que eu tô falando, bola pra frente, não perde tempo, vamos ler o paper e vamos pesquisar mais. Porque não precisa um determinado paper que você quer citar, cumprir todos esses critérios, não, senão a gente não sai do lugar, tá? Aí uma outra coisa que você pode olhar também é a relevância do grupo de pesquisa. Isso é uma coisa que você pode ficar atento. Porque aí o que você vai fazer? Também lá no Google Acadêmico, você pode entrar com o nome dos principais autores, e aí tem que conferir, tem que ter, porque às vezes tem homônimos, né? Então, assim, como que eu geralmente faço? Eu coloco o nome do autor correspondente, que geralmente é o chefe de pesquisa, é o que está há mais tempo naquela área, e gosto de pôr o nome do autor também. Então, às vezes, o nome do autor não vai ser tão, assim, citado, não vai ter vários trabalhos sobre ele, simplesmente porque ele pode ser um estudante, está começando a carreira científica dele há pouco tempo, tá? Mas do autor correspondente, eu já espero que tenha uma coisa mais, digamos assim, contundente, uma publicação mais contundente dele.
Então, eu posso colocar o nome de um ou de outro, ou dos dois, para avaliar. Aí eu coloco lá também no Google Acadêmico e vai retornar para mim os trabalhos que ele já publicou. Aí eu tenho só que dar uma conferida, entrar nos trabalhos e ler lá se o nome está correto e se a instituição faz sentido, porque elas têm homônimos. Então, por exemplo, dificilmente vai ter uma pessoa, a minha citação é muito comum, que a minha é Silva UCM. Então, pode ser que existam várias, né? E aí, como que a pessoa vai me diferenciar? Agora, uma Silva UCM, que já foi vinculada ou com a Embrapa, que são minhas publicações, ou com Viçosa, que é minhas publicações, ou com a FMG, dentro da área de microbiologia, pouco provável que exista homônimo, né? Então, é isso que você tem que olhar. Você tem que olhar o nome do autor e a afiliação do autor para certificar de que é ele mesmo. Feito isso, você vai ver o número de trabalhos. Então, assim, geralmente, quando a pessoa é muito consagrada na área, tem 2, 3, 4 páginas de trabalhos que ele já participou, né? E geralmente não é primeiro autor, não, porque quando a pessoa já está há muito tempo consagrada naquela área de pesquisa, ele geralmente o tempo dele é mais corrigindo e colaborando, corrigindo o trabalho dos outros, do que ele mesmo escrevendo. Às vezes ele é convidado para escrever uma revisão de algum tema que tá precisando muito, tudo, mas, na verdade, ele vai ser mais como colaborador, tá? Geralmente é assim. Então, isso é também uma forma de você olhar, né? Se aquele grupo de pesquisa é um grupo de pesquisa já estabelecido na área e que, então, você possa utilizar daquele trabalho, as informações que ele está contido naquele trabalho, com bastante segurança. Aí existe também uma outra coisa legal, que são algumas estratégias de buscas, que é a forma como você entrar com esses descritores na chave de busca lá, né? Naquele quadrinho que geralmente dá a opção lá da lupa para fazer a busca dentro de todas essas revistas, dentro do próprio Google Acadêmico, do Google tradicional. Então, você vai entrar, né, com essas palavras escritas no português normal, no inglês normal, ou você pode fazer umas alterações de símbolos para que te retorne informações, digamos assim, mais amplas ou mais rápidas. Por exemplo, aqui ó, eu tenho o símbolo que é um asterisco. O termo é direito autoral. Alguém queria achar artigos científicos sobre isso. Mas só que ele queria também que aparecesse os, digamos assim, outros sufixos dessa palavra. Então, dentro de direito autoral, se você tira o O e põe um asterisco, dentro de autoral, se você tira o AO e põe asteriscos, vai retornar para você outros sufixos, como direito autoral, né? Direitos autorais, né? Direito, autores, direitos, autores e várias outras coisas. Então, se você, assim, tá querendo fazer uma busca mais ampla, essa é uma opção, tá? A outra coisa também legal é essa interrogação, que pode ser trocada por um caractere aqui da palavra. O exemplo é análise, esse exemplo é bem bom, porque em inglês, né, vai para analyze, só que o analyze pode ser escrito com Z ou com S, se não me engano, isso depende se é inglês britânico ou norte-americano. Mas eu quero essa palavra, independente se é britânico, todos, né, eu quero todos os trabalhos. Então, eu coloco uma interrogação nessa palavra, e aí eu vou ter todos os caracteres que eles vão, né, que tiver match, né, que tiver correspondência com essa palavra, sem se preocupar com o que está aqui, se é Z ou S, beleza? Então eu tenho, por exemplo, retorna analyze com S, analyze com C. A outra coisa também que é bem legal de usar, o outro símbolo, é as aspas. Por quê? Quando você coloca uma palavra ou 2 palavras, 3 palavras, um termo, né, em aspas, você, o software não, a ferramenta de busca, ela vai fazer essa busca considerando isso uma imagem e não mais uma parte de um texto. Isso é legal porque aí você trunca, né? Você exige que tenha que vir essas 2 palavras juntas, naquela ordem que você colocou. Então, por exemplo, livro, reportagem. Se eu coloco em aspas, só vai aparecer trabalhos que têm essas 2 palavras nessa ordem. Não vai aparecer, por exemplo, livro, reportagem, tá?
Não vai aparecer a palavra, um trabalho onde livro está no primeiro parágrafo, reportagem está no terceiro parágrafo, tá? Então, em alguns casos, para fazer buscas mais restritas, mais específicas, isso pode ser interessante. A outra opção é usar esses operadores booleanos aí, que é o AND, o OR ou NOT. E aí, como que funciona? Se eu tenho dois contextos que eu quero agregar, eu quero trabalhos que falem exatamente desses dois contextos, eu vou usar o AND. Então, por exemplo, aqui, ó, a pessoa queria trabalhos que falassem de mídias sociais e que tivesse a ver com Twitter. Então, ela coloca a palavra mídias sociais and Twitter, tem que ser escrito dessa forma, tá? Maiúsculo, bonitinho. Aí, ó, vamos considerar aqui nas bolinhas, essa bolinha aqui é Twitter, essa bolinha aqui é mídias sociais. Só vai retornar trabalhos que tem os dois. Enquanto o OR, né, vai retornar tudo, que pode ser um ou outro. Então, vão ser trabalhos que tem os dois, pode ser trabalho que tenha só, por exemplo, mídia, só Twitter, ou no caso aqui, só publicidade, só propaganda, beleza? É uma opção também de busca, de estratégia de busca. E o NOT é quando eu começo a ver que todo trabalho que eu procuro está vindo sempre de um determinado local, de um determinado contexto, e eu não quero aquele contexto, eu quero o outro. Aí eu vou colocar, né, o contexto que eu quero, vamos supor que seja essa questão aqui do rádio, eu quero trabalhos que falam de rádio, e aí usei um asterisco que pode ser bem amplo, tem a palavra rádio, radiologia, não sei, várias outras coisas que são derivadas dessa palavra, mas eu não quero nada relacionado a anúncio, tá? Então aí sim, vou ficar somente com uma parte aqui da informação total. Eu não vou pegar aquilo que tem os dois, não vou pegar aquilo que não tem o que eu não quero, beleza? Então o NOT também é muito utilizado. E para finalizar essa 3.2 é o seguinte, eu vou falar melhor sobre como organizar as referências e as citações na aula 4, tá? Mas eu já deixei aqui o link e a informação de gerenciadores de citação de referências bibliográficas. Por quê? Porque é muito ruim quando você descobre isso só depois que você já escreveu bastante, que você já pesquisou quase todos os seus artigos. Por quê? Porque na hora que você está baixando o artigo, pesquisando o artigo, é o momento onde você precisa baixar também um arquivo que esses programas leem para eles gerarem referência automaticamente. Então, se você achou aquele artigo bem interessante, tem chance de ser citado, é interessante você baixá-lo e já baixar também esse outro arquivo que vai ser lido pelo seu leitor, pelo seu gerenciador de referência, caso você queira usar. Então é muito ruim, já aconteceu comigo, eu tenho lá um artigo todo pronto e depois eu quero mudar o formato de referência. Aí eu tenho que fazer na mão, porque se eu for colocar o gerenciador de referência, eu vou perder tanto tempo procurando esses arquivos de novo, que eu acho que na mão eu faço mais rápido. Mas o que são eles, né? Que são os gerenciadores de referência. Um exemplo que eu dei aqui é o EndNote, que eu adorava usar, só que ele é pago. Aí eu acho que talvez a versão trial é possível, mas eu adorava usar porque eu fiz um curso para aprender a utilizá-los. Na verdade, todos são muito bons. O que muda é o tempo que você vai gastar para aprender, porque é a questão de aprendizado mesmo, de uso da ferramenta. Mas o Mendeley, ele é fantástico também, ele funciona em Windows e em Linux. Então eu, por exemplo, utilizo ele porque eu tenho Linux no meu computador. E aqui tem no YouTube o passo a passo de como utilizá-lo, que eu acho que perde muito sentido de eu ficar explicando, porque vocês vão ter dúvidas muito diferentes. E também porque eu já tenho um tutorial muito bom lá, eu vi esse daqui para poder usar. E lá no YouTube tem vários outros, porque, graças a Deus, o pessoal faz essas ajudas aí, deixa disponíveis gratuitamente. Então, eu recomendo usar e recomendo usar este. Tem outros? Tem. Aí fiquem a critério de vocês, se vocês já conhecem um que fazem. Porque se a função é a mesma, tanto faz qual que você vai usar. O que esses gerenciadores fazem? Esses gerenciadores, eles te ajudam a organizar a sua referência por esse motivo que eu falei, né? Então, eles têm lá na memória deles já diferentes formatos de referência. Por quê? A gente sabe que uma referência, se eu quiser formatar, por exemplo, para uma revista, ela vai exigir que todos os nomes da revista dos trabalhos que eu li venham em negrito. Outras exigem que os nomes venham escritos integralmente. Outras exigem que venham abreviados.
Outras exigem que venham em itálico, outras exigem que venham abreviados em itálico ou integralmente em itálico. É uma confusão, que depende muito do padrão que a revista quer usar. Isso é uma questão gráfica da revista, né? E a gente nem questiona, a gente só faz, porque não tem o que questionar. É só uma questão da organização. Basicamente, as referências, elas nunca vão mudar o que tem na informação, mas sim o formato de como aquilo é colocado. Então, assim, na grande maioria das vezes, primeiro vai vir o nome dos autores, aí varia, isso varia muito, se o ano daquele trabalho vai vir no início ou no final da referência, depois vem a revista daquele trabalho, aí depois vem as informações da revista, que é volume, edição e páginas, né? Então, o local onde isso é colocado, por incrível que pareça, pode ser uma informação assim, simples, trivial. Na hora que você tem 200 referências para fazer, faz um diferencial enorme você ter um gerenciador. Só que para o gerenciador funcionar, né, você precisa desse arquivo que tem junto com os artigos, né? Então, quando você baixa PDF para ler o artigo, lá próximo vai ter também um arquivo, que eu esqueci o nome dele agora, mas no site do Mendeley fala certinho, que ele tem lá uma extensão, que é a extensão que o Mendeley lê. Aí ele coleta as informações específicas que ele precisa, e aí supondo que você tenha isso para todos os seus artigos. Acontece de, às vezes, ser um artigo muito antigo, ser tese, ser coisas difíceis de ter. Aí se tiver, nós vamos ter que editar na mão só essas aí. Menos mal, né? Vão ser poucas, em torno de 2% que você vai ler no total. Qual que é a vantagem? A vantagem é, eu quero fazer minhas referências então nesse formato onde o nome da revista sempre vai ser negrito. Beleza, fiz tudo bonitinho. Aí geralmente na hora que você está citando o artigo no texto, você cita, ele já coloca a sua referência lá, você, né, depois só confere. Mas aí, depois que eu terminei tudo, ou no meio do caminho que eu estou fazendo, meu orientador pediu para mudar, para colocar as referências abreviadas. E para eu sair procurando no site como é que abrevia isso de todas as minhas referências, eu vou lá somente no Mendeley e altero o padrão que eu vou usar. Alterando o padrão, automaticamente, se demora um tiquinho aí, mas ele vai lá e altera todo mundo. Beleza? Então é muito bom, recomendo, mas eu recomendo assim, que vocês olhem agora no início, para que vocês aprendam a fazer, que já vão utilizando, porque senão, para deixar para o final, acho que vai ser um trabalho redobrado. Outra também ponderação que já vou falar é que às vezes o fato de seu orientador não ter esse programa desconfigura a referência. Então, às vezes, no Mendeley, como que eu faço? Geralmente eu faço o meu e eu escrevo lá assim, esse é o meu arquivo com as referências Mendeley. Quando eu preciso mandar para o meu orientador, eu geralmente copio e colo isso em outro Word, geralmente, só a parte das referências, tá? Ou então eu salvo como, melhor, né? Copiar e colar dá muito problema de formatação. Aí eu só salvo como sem referências Mendeley, que aí eu vou e copio o Mendeley, colo nesse novo, eu apago e colo de novo, para tirar os links do Mendeley, porque às vezes vai com os links do Mendeley e desconfigura tudo, a pessoa não consegue enxergar, tá? Isso aí tem como, é contornável, eu contorno assim, geralmente funciona, mas eu uso também o LibreOffice, então, se tiverem dúvidas muito específicas, eu posso tentar ajudar vocês também, mas eu acredito que é bem tranquilo, vocês vão conseguir de forma bem fácil, ok? Aí agora nós vamos ver um exemplo aqui de como fazer essa busca mais avançada, digamos assim, e eu vou usar o Scholar Google porque eu gosto muito dele, eu acho ele muito prático, mas é aquilo, né? Se você usou uma ferramenta e retornou aquilo que você precisava, beleza. Se você usou e não retornou, não assuma que é porque não tem. Vá para a próxima ferramenta. Usa pelo menos aqueles 4 ou 5 que eu coloquei no início da aula, porque, né, querendo ou não, a gente sabe que tem artigos que às vezes não estão linkados em todas as ferramentas, por mais que as ferramentas tentem fazer esses links de várias revistas e de outras plataformas de busca, às vezes a gente não tem isso disponível numa só, tem que pesquisar em várias, ok?